Galera, aqui ó, a questão fala o seguinte, né? Quando aquecemos águas em nossas casas, beleza? A temperatura no recipiente aberto, a pressão atmosférica de 1 atm, a temperatura não passa de 100 graus Celsius. Por que isso ocorre? Olha só, né? O que acontece quando a gente cede calor para uma substância? Imagina que a gente tem inicialmente uma substância no estado sólido. A gente sabe que cedendo calor, né? A gente aumenta a temperatura da substância. E esse aumento de temperatura está associado com o aumento da agitação das moléculas que constituem o corpo. Quanto mais elas se agitam, maior a temperatura. Então, na verdade, a gente transforma calor, né, numa energia cinética de agitação. Só que, lembra qual é a diferença de sólido, líquido e gasoso? Isso, a força de coesão entre as moléculas. No sólido é maior, no líquido é menor, no gasoso menor ainda, né? Onde ele vai ter menor força de coesão. Beleza? Como as moléculas estão ligadas, ó, existe um máximo de agitação que essas ligações permitem. Então a gente só consegue aumentar a temperatura de um corpo no estado sólido até um certo ponto. A partir daí, para que as moléculas continuassem se agitando cada vez mais, seria necessário romper essa ligação, ou pelo menos diminuir essa ligação, que é quando ocorre a passagem do sólido para o líquido. A mesma coisa vale no estado líquido, né? Aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, mas a força de coesão entre elas, ó, estabelece um limite para a agitação. A partir daí, para continuar agitando, né, teria que diminuir essa força, ou ter uma nova mudança de estado físico. Beleza? Tudo bem? Então o aquecimento só ocorre até um certo ponto. E a partir daí, ó, ocorre mudança de estado físico. Só que para romper essa ligação, né, para que tenha essa mudança de estado físico, por exemplo, aqui a fusão, ó, a gente tem que gastar energia. A gente tem que ceder calor também para a substância, né? Se tu pegasse uma cordinha e fosse arrebentar a ligação, ó, tu teria que gastar energia. A mesma coisa ocorre aqui, ó, na passagem do líquido para o gasoso. A gente também teria que fornecer calor, também teria que fornecer energia para ocorrer a ebulição. Ok? Beleza? E se a substância for pura, esses processos ocorrem separadamente. Que processo é aquecimento e mudança de estado físico. Então a substância primeiro aquece até um limite, depois ela muda de estado físico. Depois ela aquece até um limite, e depois ela muda de estado físico, e depois aquece. Beleza? Então a gente fornece calor para aquecer, depois calor para derreter, depois calor para aquecer, depois calor para evaporar. Então, por que a temperatura na panela não passa de 100? Porque 100 graus Celsius, ó, é o ponto de ebulição da água a 1 atmosfera. Beleza? Então, a partir de 100, a água começa a evaporar. Ou melhor, né? Quando a temperatura chega a 100, e se a gente continua fornecendo calor, a água começa a evaporar. Até que toda a água evapore, a temperatura não passa de 100. Ok? A resposta ali é a letra C, né?